de que desde o púlpito até a base a nave da igreja, todo mundo é um pecador? Amigo, é porque a gente é muito hipócrita, né? Vamos falar a verdade. A gente fica esperando a perfeição das Cara, eu pessoas, gostei quando demais já na dele. verdade todos nós somos pecadores. Eu, Exato. Samuel, tenho uma série de coisas que eu luto contra mim. São fraquezas da Sim. minha alma, fraquezas da minha carne, que se o Espírito Santo me larga 5 minutos, eu faço desgraça. Quem segura o homem é o Espírito Santo de Deus. Eu costumo sempre falar, né? Tem até um assunto muito polêmico que, já que esse podcast aqui não tem tema nenhum certo, é uma metralhadora giratória. Então, uma das coisas que eu quero falar, por exemplo, que as pessoas, elas têm, é uma das perguntas que eu mais recebo na minha caixa de perguntas quando eu abro. Samuel, o crente pode beber? Por mais que ele não se embriague, é pecado beber? É pecado, é errado um cristão tomar bebida alcoólica? E é claro que eu não vou entrar no mérito de versículo, porque infelizmente, até muitos líderes evangélicos tomam as suas doses de vinho, porque a Bíblia ela não condena de modo direto o consumo alcoólico. A Bíblia fala de fato que não é para se embriagar. Mas por que eu, Samuel, sou contra até uma dose de bebida alcoólica? Porque a bebida alcoólica ela age no corpo e na alma do ser humano fazendo o quê? Desativando o temor do Senhor do seu coração. Quando a pessoa bebe, tem muita gente que bebe para se soltar. Você pode saber, todo mundo fala, não, mas eu bebo só uma dosezinha de vinho para eu relaxar. E o pecado tá no relaxamento. O pecado tá justamente quando você baixa a guarda. Então uma das coisas que eu sempre falo é cuidado, porque o único freio que segura o homem de pecar é o temor do Senhor. É quando a gente olha para um pecado e a gente fala, não, eu não devo fazer isso não é da vontade de Deus para minha vida, isso não glorifica a Deus, então eu não vou fazer isso. E aí a gente se amarra, pede força pro Espírito Santo e se segura para poder não cair num pecado que uma vez consumado vai gerar uma consequência. Então é por isso que eu, Samuel, sou contra qualquer consumo de bebida alcoólica. Por quê? Porque vai desativar o temor do Senhor de você. E se desativou o temor, você pode ter 40 anos de crente, você vai cometer algo em minutos que você vai se arrepender pro resto da vida. Algo em minutos que você nunca cometeria antes, ou nunca cometeu antes. Jamais, amigo. Infelizmente, a gente tá aqui na era dos cortes, né? A gente tá justamente na época dos cortes, né? As pessoas, elas pegam uma fotografia da vida de uma pessoa e esquecem o filme da vida dela. É por isso, amigo, que eu, Samuel, não me iludo com internet, eu não me iludo com seguidores, eu não me iludo com likes. Por quê? Porque do mesmo jeito que a multidão gritou Hosana, a mesma multidão comprada pelos fariseus gritou crucificam. Era a mesma multidão, era o mesmo povo, era a mesma galera que Jesus curou, que Jesus pregou, que Jesus amou. A mesma galera estava lá humilhando Jesus e mandando ele para a cruz, que no final ainda acabaram ajudando ele também para que o destino dele se cumprisse. Então, isso é muito lamentável. A gente vive essa era que as pessoas transformam a foto de um momento infeliz, de uma fraqueza da pessoa no filme da vida dela e acabam esquecendo tudo que ela praticou. É por isso que eu digo, se apegue a Jesus, não se apegue às pessoas, porque se você se apegar às pessoas, as mesmas pessoas que te levantam são as mesmas que vão tentar te derrubar amanhã. Mas se você está firmado em Jesus, a sua casa está edificada sobre a rocha, de modo que vai soprar o vento, vai cair a chuva, mas a casa não desaba, porque você não está firmado em popularidade, você está firmado em Cristo. Agora, justamente nesse ponto sobre... Nós estamos na era moderna, né? E tudo vai se atualizando, etc. E até a igreja. Por exemplo, nós vemos hoje aí a chegada do devocional, né? Logo quando começou essa onda do devocional no Brasil, como que funcionava? Era a Bíblia e um seu livro ali, o devocional do lado. Conforme as coisas vão avançando, a Bíblia digitalizou, você tem um livro. E agora nós temos um livro que, de certo modo, as pessoas pensam que, não, já substitui a Bíblia. Que é o caso de muitas pessoas, até não cristãs, muitas pessoas que não fazem diretamente parte ali da igreja, elas postam, inclusive artistas globais, postam lendo um livro, um devocional, por exemplo, Café com Deus Pai. Qual é a sua visão sobre isso e qual é o risco, qual é o perigo iminente que esse tipo de devocional ele pode trazer para o esfriamento da fé e do verdadeiro evangelho no coração das pessoas? Amigo, esse é o meu problema com devocionais. É quando as pessoas trocam a Bíblia por um devocional e quando elas reduzem a sua vida de busca a Deus à leitura de uma página de 5 minutos. Tem alguns devocionais que, por favor, eu não estou aqui condenando devocionais. Vários pastores incríveis têm devocionais. E se o
devocional for um livro de inspiração para poder te inspirar a orar, a ler a palavra de Deus e a ter o seu tempo com Deus, ok. Agora, o perigo são pessoas, principalmente essas pessoas que não têm vida nenhuma com Deus, que tomam café com Deus Pai e jantam com Satanás todos os dias. A pessoa posta um story lendo o seu café com Deus Pai ali pela manhã e glória a Deus que leu, mas 2 stories na frente a pessoa está descendo até o chão dançando funk, achando que a leitura daquele devocional santificou o seu dia, quando na verdade não santificou coisa nenhuma. Então, cuidado que você tem que ter com devocionais não deixe a leitura de 5 minutos de um devocional roubar o seu tempo com Deus. Um cristão saudável precisa ter no mínimo 30, 40 minutos, 1 hora de oração todos os dias. Se você substituir esse seu tempo de devocional e de buscar a Deus pela leitura de uma página de devocional, que às vezes, amigo, inspira até a palavra que é para você falar com Deus. Agora, ore assim. Ora agora, ore assim. Deixa a pessoa orar com as palavras dela. Deixa a pessoa a verdade do coração. Deixa ela se expor diante de Deus. Agora, simplesmente a pessoa, Senhor Deus Pai, abençoa o meu dia, eu abro mão desse pecado e consagro a minha vida. Em nome de Jesus, amém. Pronto, a pessoa repetiu uma oração e praticou o que Jesus condena, que é uma reza. Reza é a palavra repetitiva. Então, muito cuidado para você não trocar a sua vida com Deus por um devocional limitado. Aí entra, por exemplo, nessas questões modernas, hoje a gente vê também, além da chegada do devocional, a gente tem agora a chegada do ChatGPT. Meu Deus. Lá vem. Tá só me cutucando. Que o ChatGPT, cara, hoje em dia, ele de fato está em tudo. É uma ferramenta realmente útil para certos aspectos, mas nós como cristãos, como devemos aceitar e entender e colocar limites a essa tecnologia na igreja, falando das pessoas da igreja que utilizam a ferramenta? Amigo, tem muita gente fazendo vista grossa ao ChatGPT. Tem muita gente que às vezes usa o ChatGPT e se você usá-lo para nível de pesquisa, como você usa um Google ou qualquer outra ferramenta, ok, é normal, é o certo, você pode usar e deve usar. Agora, o problema é que tem pouca gente falando, e eu tô me levantando como um profeta de Deus para denunciar, são pregadores preguiçosos que não querem mais desenvolver vida com Deus, que não querem mais buscar do Espírito Santo uma pregação. A pessoa pega o telefone, amigo, e fala, eu quero uma pregação sobre provisão, segundo a história de Abraão, em 3 pontos, e solta, e a inteligência artificial vem e manda um baita de um esboço. Aí a pessoa sobe no púlpito e prega uma pregação artificial, mecanizada, plástica, sem um pingo de unção e não sabe por quê. Mas sabe o que é? É porque foi uma inteligência artificial que inspirou e não o Espírito Santo. Então, muito cuidado para você, pregador, para você, pastor, para você, líder que está assistindo essa entrevista, não ficar trocando o Espírito Santo por uma inteligência artificial, por um ChatGPT, porque é o seu momento de busca a Deus, de receber direto do Espírito Santo uma pregação para entregar para a igreja que torna a sua vida com Deus tão preciosa. Tem pregador, e isso não começou de hoje não, tem pregador, amigo, que só lê a Bíblia para fazer pregação, e Bíblia não é para você usar só para fazer sermão. Bíblia é alimento diário. Bíblia não é bolo para ocasiões especiais. Bíblia é pão para você comer todos os dias. Tem gente que só abre a Bíblia quando é no aniversário, só abre a Bíblia quando vai preparar uma pregação para ministrar. E não, a Bíblia você lê todos os dias para ser confrontado, para ser alinhado, para ser transformado. Eu, Samuel, todo dia eu leio a Bíblia. E quando eu leio a Bíblia, todo dia eu encontro algo errado. Nunca na Bíblia, sempre em mim. Então é a leitura da palavra de Deus que nos alinha, que nos confronta, que nos ensina o caráter de Deus, o plano, os propósitos de Deus. E infelizmente o diabo, de forma sutil, está usando essas inteligências artificiais para poder roubar-nos da presença de Deus. Então todo cuidado é pouco com ChatGPT, com devocional ou com qualquer coisa que alimente a sua preguiça, alimente a sua vida espiritual plastificada e roube você da presença de Deus. Se você chegou até aqui, sua transformação só está começando. Não enfrente essa jornada sozinho. Faça parte da nossa comunidade Reflexão e Resiliência. Inscreva-se, ative o sino e, para um conteúdo ainda mais profundo, torne-se membro. A força está em nós. Até o próximo vídeo. Obrigado.